Ciro é advogado, professor e político filiado ao PDT, conhecido por suas análises e críticas aprofundadas, muitas vezes ácidas. Após perder a eleição para presidente do Brasil, Ciro foi para o auto-isolamento em Boston, onde permaneceu por 2 meses. Convidado para uma palestra na Universidade de Lisboa, Ciro largou o silêncio e deu uma aula de Brasil que você não pode perder. Ciro Gomes voltou a ser Ciro Gomes. Assista a palestra de Ciro Gomes agora, aqui na Vamos TV. Qual foi a nossa tragédia? A nossa tragédia era assim: nós, os democratas do Brasil, nos reunimos todos. Eu era um garoto, estudante, militante do movimento estudantil, e tive o privilégio de conviver com Teotônio Vilela, Franco Montoro, Luiz Carlos Prestes, Leonel de Moura Brizola. Eu, garoto, estudante, e estou ali, então eu posso dizer nós, porque eu já era deputado em 1982, quando a gente celebrou, eu vi por dentro, um enorme e generoso consenso pela redemocratização do Brasil. Porém, entendamos isso, porque ali está a raiz das nossas dificuldades contemporâneas, penso para provocar sua reflexão. Para juntar os comunistas do PCdoB, que foram à luta armada como reação à ditadura, houve uma luta armada no Brasil, guerrilha, foram genocidamente torturados, mortos, etc. E havia liberais, sociais-democratas, democratas cristãos, criptoconservadores, porém de vocação democrática. Franco Montoro, democrata cristão, Teotônio Vilela, um usineiro de Alagoas. E nós reunimos toda essa gente. Do João Amazonas, com quem eu convivi, secretário-geral do PCdoB, da luta armada, aos liberais conservadores, latifundiários, que tinham alguma veleidade democrática, uma mera aversão à tortura, já fomos juntando tudo. Para que essa junção acontecesse, nós fundamos esse Brasil sem fundamento que vive hoje. Qual era? Nós aviltamos o temário. Por quê? Porque aquela era a necessidade do tempo. Como é que a gente ia discutir economia política, modelo de organização da propriedade, instituições tributárias, quem vai pagar quanto, em que proporção da conta do viver, é liberal, é neoliberal, é social-democrata, é socialista, é comunista, vamos abolir a propriedade privada dos meios de produção? Deixa essa discussão para depois. Foi nosso pacto. O que é que nos reúne? Anistia, eleição direta e constituinte. Estamos de acordo? Estamos de acordo? Estamos de acordo? Alguém contra? Alguém contra? Não. Celebramos esse consenso. E ganhamos todas. A minha geração acredita no milagre da política, porque nós produzimos um milagre contra uma ditadura sangrenta, violenta, de forte base internacional. Portugal tinha uma ditadura neonazista ou protofascista de Salazar, Marcelo Caetano, que eu conheci com 15 anos, porque ganhei um prêmio que o governo português de Antônio promoveu sobre a literatura portuguesa, e eu fui lá e escrevi uma novelinha em que eu era contemporâneo do Camões e vim cá circular com Camões e tal, contemporaneamente, e isso ganhei um prêmio e conheci Portugal antes de conhecer Fortaleza, a capital do meu estado. A Espanha era dominada por uma ditadura trágica do Franco, e por aí as coisas todas. Pois bem, nesta condição nós ganhamos. Mas deixa eu relativizar o fato humano, que é muito pouco épico. Nós temos uma tendência sul-americana de hipervalorizar as personalidades, os heróis, e isso é útil, é pedagógico, se for por consideração exemplar. Mas a história da humanidade é um ato coletivo. Nossa tarefa foi facilitada, e a data da nossa vitória tem um constrangimento nunca confessado, porque ele desheroifica a minha geração. E a minha geração adora ser considerada herói e cobrar da geração de vocês que nos respeitem com casca e tudo, porque nós trouxemos a democracia de volta. É um pouco isso que está ainda em vigor no Brasil. Todo mundo tem que engolir as contradições, porque essa geração foi a que nos devolveu de volta a democracia. Mas a nossa tarefa e a data da nossa vitória tem a ver com o colapso do modelo econômico. O velho modelo econômico nacional desenvolvimentista explodiu literalmente no colo da ditadura. Por quê? Porque era um modelo dependente de capitais internacionais que passamos 30 décadas tomando emprestado a juro muito baixo e a prazos muito longos. Então a gente evitou o constrangimento de resolver o problema do financiamento do nosso desenvolvimento nacional, alimentando a ilusão, até hoje em vigor no país, por isso eu vou ao fundo da história consigo, tomando dinheiro emprestado. Na época razoável, é muito barato, muito longo prazo, eu tomo $1 bilhão, abro uma Petróleo Brás,
3, 4 anos depois de eu botar esse $1 bilhão lá, quando ela começar a faturar, em 2 anos ela me devolve $1 bilhão e ainda tem 8 anos para pagar em prestações. E assim fizemos o Brasil moderno. Ali no ano 79, 80, esse juro de 2,5%, 3% que nós usamos durante 30, 40 anos para financiar o nosso desenvolvimento, viraram 29%, por alta unilateral de juros dos Estados Unidos. E o país quebrou. Todas as nações dependentes de fluxos internacionais de capital quebraram. E o Brasil quebrou estrepitosamente. Isso então acelerou nossa vitória. Nas mãos do general Figueiredo, a inflação, consequência de tudo que aconteceu, enfim, desmoralizou a eficiência da ditadura, porque durante o período Médici, o mais cru, o mais cruel, o mais selvagem, o Médici ia para o estádio do Maracanã com um radinho de pilha no pé do ouvido e eu era ovacionado pelo Maracanã, porque o país estava crescendo a 15% ao ano, na mão da ditadura. Oi, o país estava crescendo a 15% ao ano nas mãos da ditadura. Será que já não é tempo da gente dar uma olhadinha nisso? Não é para absolver, perdoar, nem pedir de volta, jamais. É apenas para ver do que se trata, por que a semente dessa perversão de ultradireita explode novamente no Brasil, nas mãos de um imbecil, antes de mais nada, me perdoa a Gisele que não gosta, mas de um despreparado absoluto, de um ladrãozinho vulgar, como aquele que empolgou a presidência da República no Brasil de forma relativamente recente. Viu como eu dei uma disfarçada aí? Então, nem falei Bolsonaro, tá? Não falei. Olha a cara dela zangada comigo. Pois bem, mas por quê? O Bolsonaro chegou de Marte? Que dia ele embarcou em qual nave? Qual era a propulsão da nave que trouxe o Bolsonaro de Júpiter? Não, o Bolsonaro foi produzido pela sociedade brasileira no voto. Antecedentes tinha, roubava dinheiro da gasolina do gabinete, roubava dinheiro dos funcionários fantasmas, e ninguém quis ouvir a gente falando tudo isso. Por quê? O que aconteceu? É um ataque de estupidez coletiva? É o quê? Tomamos água lisérgica e todo o Brasil inteiro, é muita água para 200 milhões de pessoas? Não. A circunstância socioeconômica produzida pela debacle da economia, agora de novo, não mais na mão da ditadura, mas na mão da esquerda. São números. Nunca antes na história daquele país, aspas, 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 a economia brasileira caiu 4% em 2 anos. Nunca antes na história do Brasil, nunca. 4%, nós crescemos a 15%. Crescemos a 8%, crescemos a 7%. E de repente caímos 4%. Sabe o que é isso na prática para o nosso povo? O desemprego trágico que nós já experimentamos historicamente está em 4% e 5%, aquilo subiu para 14%, 15%. Quando o desemprego alopra, a renda do trabalho despenca. A taxa de câmbio alopra. Era 1,75 no primeiro dia do governo da Dilma, quando ela foi empichada, estava em 5. As pessoas acham que câmbio é um assunto de economista, mas não é. Todos os preços da vida real, não é não, migrantes? Fica mais simples. Explodem quando a taxa de câmbio se desequaliza. Se eu ganho em 75, eu como pão, eu como carne, eu tomo remédio, porque tudo isto é importado hoje no Brasil. Esta é a explicação, não é outra senão. E em cima desta debacle econômica, a novelização do escândalo feito pela grande mídia brasileira, que tem muito pouco apreço por decência enquanto valor, e que instrumentaliza, como sempre fez a pior direita do mundo, a denúncia da corrupção quando lhe convém. Então sempre os corruptos são os outros, e a corrupção do varejo, que é vulgar e mal cheirosa, é sempre melhor escandalizável do que você, por exemplo, não é, ter créditos não retornados, se ter informação privilegiada. Parênteses. Atenção, Lula, presta, pelo amor de Deus, meu amigo, preste atenção. Ontem circulou no mercado um boato de que a Petrobras ia distribuir 24 bilhões de reais de lucro no trimestre janeiro-março. Isto se chama informação privilegiada. Houve um movimento surreal de compra de ações, e essas ações hoje de manhã ganharam R$1,89, cada uma delas, porque ainda tinha a informação de que o governo ia tudo de novo. Sabe, corrupção não é você bater carteira,
sabe, sair correndo e a gente gritar, chama a polícia. A modernidade, a tecnologia oferece outras alternativas menos vulgares. E uma delas é essa daqui. Petrobras de novo. Será possível, meu amor de Deus, que nós não vamos aprender nada? Bom, voltando ao nosso itinerário histórico-analítico para terminarmos com alguma esperança, a minha preocupação. Então, repare, paramos de crescer, e como nós paramos de crescer, começou a se agravar profundamente entre nós o conflito distributivo. Todos contra todos, grupos de interesse contra grupos de interesse, até que ela se democracia para fracassamos no passado. Hoje parece uma hegemonia incontrastável, inclusive, e isto é o que é o mais grave, pelo caminho da democracia, que é o único que eu conheço, que eu reconheço, é o único que me permite respirar. Eu, fora da democracia, não quero respirar, não quero viver, não consigo, não imagino, mas dentro da democracia, a essa altura está parecendo a mim que nós fomos longe demais na concessão de favores, de privilégios, até o limite da institucionalização. O que é que eu estou querendo dizer agora? Brasil, em função dessa evolução extraordinariamente negativa, e porque ainda somos um país de demografia jovem, o europeu não compreende isso, nós crescemos ainda a uma taxa próxima de 2% a demografia, 1,7%, significa num país de 200 milhões de pessoas, quase 3 milhões de bebês por ano, a demandar, sabe, atenção materno-infantil, a primeira escola, pré-escola e vaga de trabalho lá no limite. Se você não cresce e as tecnologias introduzem esses ganhos disruptivos de produtividade, trocando gente por máquina, por robotização, por automação, por inteligência artificial, você vai criando uma sociedade selvagem, que é o que está recrudescendo o pensamento de direita aqui na Europa. Por quê? Porque na Europa é flagrante ao povo mais simples, especialmente ao jovem, que a migração, ele não considera a migração um efeito óbvio da descolonização recente. Ele não considera, não relativiza que a migração em massa é consequência das guerras diretas ou por procuração nas quais a Europa se envolve ou legitima como, de novo, como vítima, não quero dizer nada senão isso, está envolvida. Não considera. O que ele sabe é que agora tem uma horda de imigrantes vendendo mão de obra barata, tirando vagas do europeu e está desqualificando o serviço público. Vocês conseguem imaginar, para quem conhece a cultura, um país como a França ter projeções de maioria muçulmana em 15 anos? Isso está acontecendo e a esquerda europeia, onde nós bebemos, os brasileiros, os sul-americanos, mas o Brasil, que é naturalmente o líder, né, da formação moral, intelectual, ideológica do campo, enfim, das ideias lá no hemisfério sul, o que acontece? A esquerda europeia, por média, desertou da discussão porque aceitou o mito neoliberal, ali com Thatcher. Por quê? Porque o mito neoliberal na Europa parece muito razoável. Nunca se praticou, mas parece muito razoável. Por que é muito razoável? Porque a Europa vivia uma certa solidão tecnológica até os anos 80, do pós-guerra até os anos 80, e produzia um produto industrial que o mundo inteiro desejava, porque era a modernidade. A primeira linha de montagem do Brasil é uma linha de montagem automobilística de segunda mão da Alemanha. Todos nós desejávamos, aspirávamos a ter aquilo. E a Europa, como era o território físico, o tabuleiro do xadrez da Guerra Fria, era aqui que a bomba ia cair, porque não havia ainda os mísseis intercontinentais. Aí o pensamento europeu desenvolveu esse gênio sincrético, que é produzir uma espécie de melhor dos dois mundos, que é o welfare state, a social-democracia europeia. Qual era a ideia? Eu preservo as liberdades e franquias individuais, que se afirmaram como valores importantes da transcendência da humanidade, assim como os franceses sistematizaram, mas eu respondo à exigência de igualdade que o socialismo real está oferecendo. Como? Apropriando o Estado excedentes importantes da riqueza privada e redistribuindo esses excedentes num subsídio amplo, geral e restrito para qualificar a vida e superar as desigualdades. Por regra, funcionou. A Europa produziu as maiores manchas de equidade do planeta. Produziu-se, mas isso foi sustentado por dois fenômenos que eu repito aqui como historiador ou como curioso da história, sem querer ferir ninguém. Mas isso gerou uma carga tributária, uma cunha fiscal sem precedentes no capitalismo, 50%, 48%, 54%, 57% dos respectivos PIBs,
que era repassado no preço e passava nos preços impunemente, porque era uma solidão mercantil, dada a maturidade tecnológica solitária. E o legado imperial colonial. Né? Muito recentemente a Grã-Bretanha estava na Índia, estava que era Paquistão, tudo junto. A velha Índia, antes da independência, era Paquistão e Bangladesh juntos. E quem controlava os excedentes, Hong Kong, era o Império Britânico, só para citar exemplos práticos e tal. Isso é de ontem, aconteceu ontem. Ou seja, esses dois fenômenos morreram. Morreu o fenômeno da solidão, porque de repente do Oriente surge um produto tecnologicamente sofisticado, tanto quanto o do Ocidente, só que com algumas características, escalas gigantescas, quantidades imensas e não necessidade de financiamento do welfare state, cargas tributárias minúsculas ou, pura e simplesmente, o Estado proprietário dos meios de produção, como foi a transição chinesa. Resultado, o produto inglês, britânico, alemão, italiano, etc., francês, começa a ter rivais no mundo, nos seus mercados e em terceiros mercados, com esse produto igual, ou equivalente, ou similar, muito mais barato. Ora, qual é a resposta óbvia que o fato econômico pede? Diminuir o tamanho do Estado, desentranhar o Estado da economia no cenário de redução da carga tributária, do custo fiscal de carregação desse welfare state, e vamos restaurar a condição da competitividade sistêmica. Se eu fosse um lord inglês, ali nos anos 80, eu compreenderia, teria dito provavelmente que isso não é justo e não se pratica. Por quê? Porque a sociedade europeia rejeitou a ideia. Resultado, a esquerda, que pensou que podia dourar a pílula, humanizar o caminho, né? Simplesmente deixou esse vazio ideológico, e ele lá no sul, no hemisfério sul, onde estamos os brasileiros, é uma tragédia. Porque o nosso problema nunca foi o custo fiscal de um estado de bem-estar social que almejamos, anunciamos na nossa ordem constitucional e nunca entregamos. Nunca entregamos. Portanto, nunca foi o nosso problema. Nós temos problemas de primeira geração, enquanto a Europa está frequentando problemas de terceira e quarta geração. Nós temos no Brasil o fenômeno de massa de trabalho na condição análoga de escravidão, hoje. Hoje nós temos isso. O salário mínimo brasileiro não paga o viver de uma família de 4 membros por mais do que uma semana e meia, 2 semanas, e olhe lá. 50% da economia brasileira derivaram para a informalidade. A aposentadoria do nosso povo acabou, porque o nosso sistema é um sistema antigo de repartição que depende de 2 fenômenos, demografia jovem e alta formalização no mercado de trabalho. Nós estamos envelhecendo rapidamente e o mercado de trabalho hoje é uma selva de absoluta informalidade. Resultado, não temos mais previdência para mais da metade do povo que está envelhecendo, que não vai ter nada no futuro próximo. Meu Deus, essas são as minhas angústias. Então o problema nosso é exatamente esse, nós imitamos um conjunto de ideias, de práticas, de instituições, sem as razões para isso e sem a condição concreta de que isso se praticasse, e fora da hora. Conflito distributivo presente no Brasil hoje, 52% do orçamento brasileiro hoje, o orçamento em vigor hoje, são ocupados com juro e rolagem da dívida pública. Portugal, a Europa, tem uma inflação de algo ao redor de 8%, 7% e tem uma taxa de juros de 3,5%. Portugal e a Europa têm uma taxa de juros de 3,5% contra a inflação entre 6% e 10%. Vou alargar para o Reino Unido, onde o fenômeno inflacionário é mais grave. Fruto claramente de alguns problemas que a taxa de juros não alcança. Mas não cabe aqui a gente especular, podemos talvez responder perguntas depois. O Brasil tem uma inflação no terceiro mundo de 5,5%, com a taxa de juros hoje de 13,75%. Vocês acham isso economês? Não, é assim, ó. Se a taxa de juros de uma economia é mais alta do que o lucro médio do ato de produzir e trabalhar num banco de comércio, numa indústria, no campo, na roça, essa economia para. Para por quê? Por algum sinal teórico? Não, é porque é o seguinte, se eu tenho dinheiro, para que eu vou correr risco? Trabalhar, me arriscar, conviver com propina, com burocracia de governo? Se eu botar o meu dinheiro na renda fixa, ele rende mais do que o meu lucro relativo. Ou, realidade brasileira, um país extensamente sem poupança. O nível de formação bruta de capital do Brasil é criticamente baixo. E isso é consequência de variáveis institucionais que só a política faz ou deixa de fazer.
E a ilusão dos anos 60 de que é possível se desenvolver uma nação com base no dinheiro dos outros, nunca se praticou na história da humanidade em nenhuma nação. Vou dizer de novo. Aquela ideia mitológica do passado, que é o que vigora hoje. Vocês devem ver a agenda da imprensa brasileira. Nós precisamos fazer as reformas para ganhar confiança internacional e aí seremos salvos da nossa tragédia por uma inversão de dinheiro. Nunca houve este precedente na história da humanidade. Quando a pessoa fala a palavra nunca, é muito arriscado. Tem algum neoliberal aí que me desafia? Eu dou a palavra agora, me diga, não é verdade, Singapura fez. Mentira! Singapura é uma cidade extremamente propagandista, neoliberal, isso aqui, mas é uma cidade, e a formação bruta de capital deles é 40% do PIB. A do Brasil é causa ao redor de 14% do PIB. A Europa, que não tem mais por onde ganhar produtividade, onde é que você vai construir estrada na Europa? Como é que vai construir casa popular na Europa? Sabe, é difícil aqui você ganhar produtividade na Alemanha, que é isso? E eles estão trabalhando. Pois bem, aqui a formação bruta de capital é 30%, 35%, que é o dinheiro que eles usam para financiar o desenvolvimento. A gente tem 14%. Sabe quanto custa os juros da dívida pública brasileira por ano? 14% do PIB. E aí a institucionalidade em vigor no Brasil é agora botar na Constituição um reparo para o conflito distributivo. Em direção a quê? A proteger o lado do povo? Não. Em direção a proteger o lado do leão. Um teto de gastos. E agora qual é a grande agenda institucional hoje no país? Está se liberando todas as emendas parlamentares da roubalheira que estava ali no governo Bolsonaro. Como é? Uma excrescência, professora. Por favor, esqueça que está ouvindo isso, que eu tenho vergonha de falar. No Brasil se inventou uma instituição chamada orçamento secreto. Orçamento secreto é o seguinte: 9 bilhões de reais foram liberados ontem pelo governo brasileiro atual nas emendas do relator do orçamento secreto do Bolsonaro, para construir uma maioria no parlamento para votar a grande reforma que é a nova geração do teto de gastos. Arcabouço fiscal é o nome agora, sempre a gente bota um outro nome, mas qual é o fundamento? Melhora um pouquinho do que o teto de gastos, que nunca se praticou, não se praticaria, não há precedente na literatura, não há precedente na história da humanidade, como não há isso que está se fazendo? O que é isso? É a agenda central de um país em chamas, é institucionalizar um conflito distributivo que pelo menos devia ficar aberto para a política resolver. Para o mal ou para o bem, mas pelo menos na política o povo influencia. Não, é para botar na Constituição com vigência para 20 anos, como foi o teto de gastos. Este é o problema. Este é o problema. E os tribunais nunca reparam isso? Reparam. Pelas tantas, com Bolsonaro o teto de gastos valia para tudo. Com a posse do Lula, o tribunal, um juiz singular do tribunal, que costuma viajar muito por aqui, entendeu que era inconstitucional o teto de gastos para o Bolsa Família, que é a agenda central do partido que está no governo. Mas a educação pode ficar no teto de gasto, a saúde pode ficar no teto de gasto, a segurança pública pode ficar no teto de gasto, tudo mais pode ficar no teto de gasto, mas, percebe, é uma espécie de colapso institucional. Com isso eu concluo, para nós entrarmos numa discussão. Tem jeito esse negócio aí? Eu acho que tem. Acho que tem porque o Brasil, ao contrário de nações irmãs, não é, ainda tem massa crítica física e humana para mudar esse caminho. Por exemplo, é uma questão a questão fiscal do Brasil? Claro que é uma questão. O neoliberal, que está mandando no país lá, como hoje, mudam as pessoas, se radicalizam nas eleições e o modelo é rigorosamente o mesmo. Teto de gasto, superávit primário, meta de inflação, câmbio flutuante, autonomia do Banco Central e política de preço da Petrobras. Isso aqui é o dogma de fé e muda Chico, Maria, Manel, a eleição é a mais dura e radical que eu já vi na minha vida e rigorosamente a mesma coisa no dia seguinte. Do Michel Temer, do Fernando Henrique, do Lula, do Bolsonaro, rigorosamente a mesma coisa. Claro que o Lula e o Bolsonaro, por favor, são pessoas muito distintas e, sabe, com o Lula eu saio para tomar uma cerveja, para dizer essas verdades todas para ele, com o Bolsonaro eu não saio. Porém, eu estou tratando de institucionalidade, eu estou falando de modelo, e aí lamento, rigorosamente a mesma coisa. E a sociedade brasileira não aguenta mais. O risco que nós temos de um fracasso agora é vir uma direita não caricata, não fácil de ser atacada como foi o Bolsonaro. O camarada que passou a pandemia inteira
fazendo campanha contra a vacinação. Uma sociedade, professora, o Brasil sozinho tem uma população equivalente à América do Sul inteira, menos um pouquinho. Pois bem, no Brasil morreram 4 vezes mais pessoas do que nos outros países da América Latina juntos, que são maiores em população do que nós. E nós somos o país mais rico, com maior tradição sanitária, com capacidade de fazer vacina instantaneamente, porque temos uma saúde pública relativamente bem organizada, mal financiada, mas muito bem organizada. Institucionalmente não há nada mais sofisticado no mundo. A Inglaterra está indo lá estudar e nos imitar, é subfinanciada. Você quer contestar? A institucionalidade do SUS não tem nada mais sofisticado no mundo. Que a ideia generosa e simples de ser entendida. Todo brasileiro tem direito a uma saúde pública universal em qualquer nível de complexidade e de forma incondicional. Onde é que tem isso no mundo? Todo brasileiro tem direito a exigir do Estado uma saúde pública em qualquer nível de complexidade. Os juízes estão dando liminares para obrigar o governo brasileiro a pagar remédios experimentais de câncer em estado terminal. E o SUS banca. Então, agora, enquanto na Inglaterra os custos incorrentes da saúde são globalizados, porque o Brasil destruiu sua indústria nacional, 87% dos fármacos e dos equipamentos de saúde são importados, e tudo dolarizado. Portanto, é justo que, tirante salário, eu diga que os custos da saúde brasileira são iguais aos custos da Grã-Bretanha, do Reino Unido. E o Reino Unido gasta 8 vezes per capita o que o Brasil gasta. De maneira que, do jeito que as coisas são subfinanciadas, há um milagre acontecendo. E esse milagre chama-se serviço público, tão desmoralizado e tão mal gerido como é o nosso caso. Voltando à cadeia de raciocínio para a gente terminar. Ora, a questão fiscal brasileira pode ser resolvida sem nenhuma inovação mais grave. Por exemplo, professor, eu vou ficar na nossa área. A senhora sabe que o Brasil é o único país das economias organizadas do mundo que não cobra imposto de renda sobre lucros e dividendos empresariais? Eu fui ministro da Fazenda do Brasil, eu cobrei. Pois bem, a esquerda brasileira, leia-se, todos os governantes de centro-esquerda, social-democracia do Fernando Henrique e o PT, revogaram. E no Brasil tem uma fraçãozinha dos lucros e dividendos que, por lei que eu tomei a iniciativa, tem a minha assinatura como ministro da Fazenda do presidente Itamar, essa fração dos lucros é determinada que se reparta com os trabalhadores. Sabia que esta fraçãozinha dos lucros e dividendos que é repartida para os trabalhadores paga o imposto de renda? Neste país aí, ó. Isso não foi o Bolsonaro que fez, não, gente querida. Bolsonaro só agrava. Deixa eu dar outro número para não ficar muito mais chato do que eu já estou. Começando a ter prazer de falar, eu não posso voltar a ter esse prazer. Eu estou num processo de detox. Vocês, por favor, colaborem nas perguntas, né? Os petistas moderem aí, não peço para, puxar, porque eu estou dentro do barco, eu quero que acerte. Porque o erro agora vai ferrar com tudo, a minha geração vai morrer. Então eu quero que acerte, pelo amor de Deus. Então, voltando aqui. Pois bem, o IPTU, que é o nosso imposto predial, o imposto predial da cidade de São Paulo recolhe por mês o que o mundo rural brasileiro, assentado no agronegócio mais predador e latifundiário do planeta Terra, paga por ano de imposto territorial rural. Ouviram bem? Isso não foi o Bolsonaro. Isso está aí, ó. O IPTU de um mês de São Paulo equivale ao ITR de um ano do mundo rural brasileiro. Ninguém paga imposto. No Brasil, um motoqueiro que passa madrugadas debaixo de chuva para carregar o Uber, que nós chamamos nas estatísticas de empreendedor, agora tem essa pusilanimidade, nós estamos chamando essa gente de empreendedores. Uma jornada de 14 a 16 horas de trabalho, absolutamente insalubre para ganhar 2 salários mínimos nominais, que são R$ 2.600, e nenhum direito a nada. Se a corrente da bicicleta ou da motocicleta quebrar, naquele dia ele não come. Pois bem, essa gente paga 4% de imposto sobre a propriedade da motocicleta. Os proprietários de iates, jatinhos, helicópteros e jet ski no Brasil não pagam nada. Isso não foi o Bolsonaro que fez, o Bolsonaro apenas manteve, porque o Bolsonaro não cobraria ele mesmo, né? Se exibe nessas vulgaridades todas. E assim eu ia mostrando, sabe quanto é o tributo sobre heranças? Na América do Norte, epicentro do capitalismo global, que pedagogiza o neoliberalismo para o mundo inteiro, o nepotismo empresarial é punido
com alíquotas que vão até 40% de tributação sobre heranças. Por isso é uma generosa vocação donatária, né? A Fundação Bill Gates, a Fundação não sei das quantas, é tudo porque se não fizer, o fisco leva 40%. Na hora que bater as botas, um milionário desses aí. Sabe quanto é no Brasil? 4% na média, em São Paulo, 1,5%. E no Ceará, 8%, e na Paraíba, 8%, porque o Senado Federal impõe a alíquota máxima de 8%. Eu estou só dando exemplo das melhores práticas internacionais e eu quero saber se é justo que a gente faça um ajuste fiscal como os que estão pretendendo. Um novo teto de gastos, com o nome arcabouço fiscal, um arroxo absoluto na taxa de inversão do país. Sabe qual é a taxa de investimento do Brasil hoje? A menor da história. Da União Federal remanescem para investimento 0,75 de 1%. Ouviram bem? Toda a demanda, toda a expectativa por picanha e cerveja, esperando numa política, etc., remanescem da União Federal 0,75 de 1% para investimento. E esse significa ao redor de 24 bilhões de reais, que é nada. Porém, 19 bilhões estão sendo entregues à Malta, para usar aqui uma expressão lusitana, né, do orçamento secreto. E por ali, salvo muito honrosas exceções, que certamente as há, embora eu não as conheça, se rouba 30%, 40%. Com o Bolsonaro, nós esculhambamos. E agora? O que a gente faz? Vamos dizer, não, isso é necessidade, porque sabe como é, presidencialismo de coalizão, a gente precisa compor, precisa negociar, isso é muito hábil, que é isso? Olha que habilidade. Isto vai matar a nação brasileira, porque nós estamos lecionando uma decadência de valores, decência, espírito público, compaixão, lucidez, audácia, coragem de bancar o risco e sofrer por isto, em nome do que é certo. Mas em nome do que é certo, a concepção. Qual é a concepção diante da qual a gente expõe, dizendo, vamos defender, estamos do mesmo lado? Eu vou dizer, é a chilena. De tanta exaustão, porque é um fenômeno regional igual, de tanta exaustão, a população chilena elegeu uma governança de esquerda. Todos nós nos encantamos, menos eu que conheço bem também eles, não é? Se elege lá a esquerda e de repente explode o movimento popular por uma Constituição nova que revogue a Constituição herdada do Pinochet. Professor, sabe o que está acontecendo no nosso querido irmão Chile? A direita mais atrasada empolgou as eleições para a Constituinte. E nós estamos na iminência de ter uma Constituição pior do que a do Pinochet. Bota as barbas de molho, Brasil. Um abraço para todos.